A sétima edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, realizado pela Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em parceria com Datafolha, revelou nesse mês os dados da pesquisa que revelam que 37% da população, dos mais de 5.800 pessoas ouvidas em toda a região, investem em produtos financeiros. Eu sou o Ítalo Rodrigues, sou estudante de jornalismo, sou um dos idealizadores do portal Capital do Interior e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cultura de investimentos no Brasil, depois da vinheta. Então, para falar um pouco sobre a cultura de investimentos do Brasil, eu estou aqui com o Bruno Guimarães, economista com especialidade em mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Ítalo, pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto e ainda mais quando a gente fala de educação financeira. Isso no Brasil é muito latente. Então, que a gente possa contribuir um pouquinho aqui com a nossa experiência. E a gente vai entender também um pouco dessa ausência, da educação financeira, da cultura de investimentos no Brasil, principalmente falando sobre momentos históricos, sociais. Já vou começar logo perguntando de cara se você acha que o brasileiro investe pouco. Sem dúvida. Ainda é muito pouco explorado essa parte de educação financeira, a parte dos investimentos propriamente dito. O próprio gráfico mostra aí, cerca de 37% apenas da população. Se você pegar uma população de hoje 200 milhões de habitantes, 203 milhões de habitantes, a gente está falando de 75 milhões de pessoas que estão ingressados, que estão abraçados nesse projeto de querer algo a mais. Eu vejo que é além de simplesmente fazer o seu dinheiro crescer. É uma cultura, de fato. Se você pegar como comparativo, por exemplo, os Estados Unidos, 58% da população dos Estados Unidos investem em ações, sem contar o renda fixa, sem contar aquele produto mais simples, mais tranquilo. Então, só nisso você já vê uma disparidade muito grande, de cultura mesmo. Então, é algo, de fato, como você disse, é algo cultural. É algo que a gente vai ter que batalhar ainda para fortalecer esse tema ainda no Brasil, Até porque, dentro desses números aqui que a gente apresentou, grande parte é o básico, que é a poupança, que é o mais conhecido. Muita gente não conhece títulos públicos, por exemplo, CDB, essas coisas. Então, a gente pode tentar entender isso um pouco voltando na história. A gente tem que falar também de inflação, falar da história do país. A gente tem momentos marcantes, por exemplo, 1990, com mais de 1.000% de inflação no país. Queria que você explicasse um pouco como a inflação ela afeta nessa cultura, nessa falta de hábito do brasileiro. Perfeito. Na verdade, quando a gente fala de inflação, aí já você está falando até de um cenário um pouco mais recente, não é tão distante da gente assim. Mas eu quero voltar ainda um pouco a mais para a gente conseguir entender a cultura, de fato, da onde vem. A cultura, se a gente pegar, por exemplo, no dicionário, são complexos de atividades, padrões sociais. E isso vem ao longo de vários anos, de centenas de anos, no nosso caso, no nosso país aqui, mais de 500 anos de história. Então, a gente pega a colônia, sendo uma colônia, descoberta uma colônia portuguesa, uma colônia extremamente somente servida para exploração, de fato. Logo depois veio a escravidão. Logo depois a gente teve as oligarquias, que é a parte onde a parte agrária era muito forte e as terras eram concentradas nas mãos de muito poucas pessoas. Então, isso tudo, a industrialização atrasada que nós tivemos frente aos outros países, esses padrões... são padrões, claro, de melhorias ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma população bem mais consciente, mas aí voltando para o ponto principal da pergunta, que é a questão da inflação, sem dúvida nenhuma, foi talvez o fator econômico onde a gente consegue explorar e ver a principal fonte, o principal motivo do brasileiro ser tão atrasado na questão financeira. Eu lembro dos meus pais, dos meus avós contando, por exemplo, que se você recebesse o seu salário de manhã e deixasse para fazer compras à tarde, você já não comprava a mesma coisa. Então é uma loucura. Você pensar isso nos dias de hoje é uma loucura. Você fala, cara, não é possível. Era uma coisa de sobrevivência mesmo. Exatamente. Já não eram as mesmas coisas. Então, a inflação, quem está nos assistindo aí pode confirmar depois, é um fenômeno econômico
onde, na medida do tempo, na medida que esse tempo vai passando, ele vai corroendo o seu poder de compra. Então, se as pessoas não comprassem aquilo, se elas não gastassem o recurso delas naquilo que sustentava a casa delas, infelizmente não havia como sustentar isso. Então, se ela deixasse para comprar mais tarde, ela simplesmente não teria. Não teria, às vezes, uma carne, não teria, às vezes, um arroz, não teria, às vezes, um óleo dentro de casa, por conta dessa constante mudança de preços. Isso, sim, foi um fator primordial para que esse processo de educação financeira se atrasasse no Brasil, né? Mas, juntamente com isso, a gente pode puxar também a questão da desigualdade social. E aí, novamente, trago à memória vários fatores sociais no Brasil que contribuíram para que a gente vivesse essa desigualdade ainda hoje vista, né? Ainda hoje a gente vê uma desigualdade social ainda muito grande, porém eu acredito em processos de melhora, sabe? Se a gente for pegar, de fato, essa parte mais histórica do Brasil, onde, de fato, a política não era muito procurada pela população, pela grande massa. Isso também já mudou hoje em dia. Hoje você vê interesse de jovens pela política, porque a gente quer ver. A política e a economia andam juntas, porque a política ela vai demandar, ela vai influenciar diretamente em como a economia do país vai caminhar, né? Então, isso também faz parte dessa cultura brasileira que está sendo moldada ao longo dos anos, né? A gente tem outros dados aqui, se puder passar para outro gráfico. Agora, falando um pouco também do lado social, a gente tem uma divisão por gênero aí, nos últimos 3 anos, 2021, 2022, 2023, entre mulheres e homens. As mulheres têm aumentado, têm investido mais, logicamente, mas os homens ainda são a maioria, né? Isso também é um fator social que pesa, até porque o censo demográfico de 2022 do IBGE mostra que a maioria da população é de mulheres. É feminina. Né? Então, isso influencia, não é? Com certeza, com certeza. E mais do que isso, eu acredito que a batalha feminina por mais espaço no mercado financeiro, e não no mercado financeiro em geral, mas no mercado de trabalho, mulheres ocupando cargos maiores, né? A gente é inegável, ainda mais em grandes instituições, é inegável a dificuldade que se havia de enxergar mulheres com potenciais de liderança. Há 10 anos atrás era muito difícil de ver, hoje já não é tanto. Ter gente já consegue ver grandes empresas elegendo e promovendo mulheres a grandes patamares. Consequentemente, essas mulheres vão ter um ganho maior, vão ter uma renda maior. E aí, com a educação financeira junto a isso, a probabilidade desse aumento, desse crescimento de mulheres investindo no país é muito maior mesmo. Então, o gráfico faz total sentido não só com o censo demográfico, né, de população em si, mas também na presença das mulheres em grandes cargos, em grandes rendas, buscando ainda grandes rendas. Ainda tem um caminho a ser trilhado, porque o normal mesmo, se for parar para pensar, o normal mesmo seria que houvessem mais mulheres. Mais, com certeza. Acompanhando, né, a lógica, o censo demográfico, e exato. E apesar de tudo, os dois ainda abaixo dos 50% ali, né? O que é muito fraco também, muito baixo, infelizmente. Tem mais algum fator histórico, social que você considera aí nessa falta de hábito do brasileiro de investir? Olha, eu acredito que dentro de tudo que a gente já viveu, eu acredito sim que isso tem melhorado, mas o fator social principal que eu enxergo hoje, que está sendo muito melhorado, é a questão da desigualdade social. Né? E isso voltando a bater nessa tecla, é um fenômeno que a gente precisa de todo jeito fazer com que isso melhore aqui dentro do nosso país, né? Então, com a desigualdade social ainda muito latente, onde muitos ainda detêm muito, muito capital e outros buscando aprimorar isso, mas a diferença é muito grande ainda. Então, eu acredito que esse ponto principal, eu acredito que ainda não está satisfatório. É algo que ainda precisa ser trabalhado muito ainda no nosso país. É algo que veio construído e que até hoje continua. Permanece, exato. A gente falou, então, agora a gente vai falar um pouco agora de educação financeira, porque com certeza é a principal saída para esse cenário, para investir. Sem dúvida. Que saída você acha que para a educação financeira
ser um cenário mais normal assim no Brasil? Olha, a educação financeira, ela vai além de investimentos, né? Quando a gente fala de educação financeira, o brasileiro precisa saber a lidar com o dinheiro. Ele precisa entender o poder que ele tem nas mãos e não ser escravo do próprio dinheiro, né? E isso sim vem de encontro com, eu acredito que implementação, por exemplo, de uma grade mesmo de educação financeira desde o ensino fundamental. A criança ali já sabe matemática básica, né? Soma, divisão, multiplicação. Ela já precisa saber lidar com dinheiro. Quando a gente fala de educação financeira, ela se tornou essencial. Então tem que ter nas duas redes, na pública e na privada mesmo. A iniciar com a pública mesmo, né? Que hoje a gente sabe que é uma população mais de baixa renda, né? Com uma renda um pouco mais baixa. Os dados mostram isso, mas que existem potenciais gênios ali dentro que podem alavancar isso de uma forma maravilhosa dentro das suas próprias famílias. Educação que os seus pais, os seus avós não tiveram, ele pode transformar a vida de uma família, né? Pode transformar a história de uma família. Então, a educação financeira, sem a menor dúvida, é o pilar principal, é o ponto principal para que a gente consiga construir um gráfico diferente daqui a alguns anos, né? E para falar de educação financeira, acho que o que afasta muito também é esse estereótipo que a gente tem do assunto, de achar que é difícil. Como é que faz para quebrar isso? Vamos lá. Excelente pergunta. Educação financeira nada mais é do que alguns pilares importantíssimos. Igual eu falei, não é somente sobre investimentos. Você não precisa saber tudo. Claro, quanto mais você souber, mais segurança você vai ter nos seus investimentos, nas suas alocações e tudo mais. Porém, educação financeira vai muito além disso. Educação financeira vai em como você gasta o seu dinheiro, por exemplo. Eu não estou falando de guardá-lo, eu estou falando de como você gasta, para que aí sim você possa aprender na outra ponta a investir melhor o seu recurso hoje, né? Então, educação financeira vai além de algo, como que eu posso dizer, algo vai além do capital. E traz para o social, ele vai para o comportamento do ser humano. Muito além da matemática. Muito além da matemática. Ele vai para o ser humano. Ele vai na maneira como o ser humano pensa sobre o dinheiro. A visão que cada ser humano tem sobre o recurso que ele tem na mão. A gente vai voltar um pouco então na questão social. Vou pedir para vocês passarem para o próximo gráfico, que agora a divisão é por classe social, já aproveitando o assunto. A gente tem aqui, então, em 2023, as classes A e B, logicamente, né, são as que mais investem. A classe C está ali na segunda colocação e a classe D. Então, baseado nisso, quero perguntar para você se é possível investir com pouco dinheiro. Sem dúvida. Na verdade, a gente começa com pouco dinheiro. Nós, meros mortais, né, que viemos do zero, que não herdamos nada de ninguém, que temos que construir o nosso próprio patrimônio, né? A gente precisa começar com um pouco, né? Então, hoje, dentro da minha área hoje, que é o renda fixa, hoje a gente consegue investir com R$500, com R$200, com R$300, com R$1.000. Então, assim, para alguns, claro, parece muita coisa ainda, mas em pouco tempo você junta isso e consegue ter o hábito de trazer isso, né? Eu digo, a poupança, por exemplo, a poupança não tem valor, né, limitado, valor inicial limitado. Não tem. É algo que você consegue colocar o quanto você tiver ali. A questão de tudo isso, eu volto a fazer o link com a educação financeira, a questão de tudo isso é que hoje o brasileiro, infelizmente, ele espera sobrar para investir. Quando, na verdade, a gente precisa criar, como eu disse, o hábito. É o hábito de você tornar aquilo uma prioridade, de fato. Para que você saiba que aquilo é essencial, não somente para o seu futuro, quando no quesito de aposentadoria. Não estou falando nem de aposentadoria. Eu estou falando hoje para um jovem de 20 anos de idade, por exemplo, que ele precisa investir agora para ele ter uma tranquilidade financeira. Isso tem os dois lados. Você pode começar com pouco, claro, deve, inclusive. Você precisa começar com pouco, você precisa criar esse hábito no pouco,
para que quando você tiver muito, você não sofra. E, ao mesmo tempo, você tem o lado do aumento de renda. Você precisa se aprimorar naquilo que você faz, você precisa enxergar oportunidades dentro das possibilidades que você tem na mão. Hoje, as mídias digitais, os meios digitais te oferecem maneiras de você escalar o seu negócio, né? E ter um aumento de ganho, uma renda extra, algo que você possa trazer para complementar a sua renda, mas que fique claro na sua mente que aquele montante ou aquela porcentagem do seu ganho, ela precisa ser sagrada, sabe? É esse o hábito que o brasileiro precisa absorver, né? E entender de uma vez por todas que investir não é um luxo. Não é um luxo para a classe A e B. Investir é algo que é essencial para todos. E aí, claro, com base no contexto de cada um, a quantidade vai mudar. Né, a classe A e B, eles têm um valor um pouquinho maior para investir. Já a classe C, D e E já não tem um valor comparado à classe A e B. Mas o princípio ele precisa ser estabelecido. O princípio de guardar, de poupar, essa urgência, ela precisa ser trazida como sagrada no nosso dia a dia. Quando a gente fala de investimento, partindo já para o lado bom, para a conversa boa, né? A gente precisa, primeiro de tudo, a gente precisa definir os objetivos. Qual é o seu primeiro objetivo? O primeiro objetivo de quem está começando a investir agora deve e tem que ser a reserva de emergência. Para a reserva de emergência, você não pode olhar única e exclusivamente a rentabilidade. Né? Muito pelo contrário, talvez a rentabilidade dentro dos principais tópicos dos investimentos, assim, a rentabilidade, falando de reserva de emergência, é a última a ser vista. Reserva de emergência, o próprio nome já diz, é algo que precisa estar à sua disposição. Então, aí nós falamos de poupança, aí nós falamos de CDB, né, dos bancos disponíveis, né, CDBs, título Tesouro Direto, né, também é um título do governo que pode ser utilizado como reserva de emergência. Por quê? São investimentos, são produtos financeiros que não vão prender o seu dinheiro. Né? A reserva de emergência ela tem como primícia essa questão de não prender o seu recurso de forma nenhuma. Tá? Partindo disso... detalhe importante. Reserva de emergência. Quando eu falo de reserva de emergência, qual que é o cálculo que a gente faz? Porque a reserva de emergência é o primeiro passo. Se ela é o primeiro passo, ela tem um começo, um meio e fim. Né? Por quê? Porque depois que você formou ela, você vai para o próximo. Você vai para um outro patamar de investimentos. Né? Então, no primeiro ponto, a gente calcula... Os mais conservadores falam de 12 meses. Mas existem já grandes nomes aí da economia dizendo que 6 meses é o essencial. E caso você seja menos conservador ainda, você faz um cálculo de 3 meses do seu custo fixo. Então, pegando lá, vamos supor que a pessoa tenha lá um custo fixo na sua família de R$10 mil. Entre escola de filhos, aluguel, coisas fixas, né? Internet, água, luz, enfim. Ela fez o cálculo e viu que ela tem um custo fixo de R$10 mil. Uma reserva de emergência é uma reserva de emergência de 6 meses. Então, a gente está falando aí de R$60 mil guardados em renda fixa, em produtos de liquidez imediata. Ou seja, produtos que te tragam um recurso no momento que você precisar dele. É segurança. Segurança. Bola de segurança. A partir disso... aí sim você começa a buscar outros investimentos. Fez a sua reserva de emergência, você começa a buscar outros investimentos. Nessa segunda etapa, nesses outros investimentos a serem explorados, você precisa entender o seu perfil do investidor. Isso é, assim, importantíssimo. Você precisa saber até onde o seu estômago consegue alcançar. Né? A gente brinca, né? Não tem estômago para ações não, cara. Não tem estômago para criptomoeda não. E a gente fica nisso. Por quê? Porque a volatilidade é muito grande. Então a gente... Aí o risco começa a aparecer. Exato. Nos investimentos existe um fator que chama risco-retorno. Esse fator risco-retorno nada mais é do que o custo-benefício do produto. Né? Então o fator risco-retorno é exatamente assim. Se você tem um, você não tem o outro. Isso é fato. Se o risco é muito alto, o potencial retorno é muito alto, porém,
a probabilidade de perda também Inversamente também. Inversamente também. Se o risco é baixíssimo, então o seu retorno também é bem tranquilo, tá? Então a sua rentabilidade já não é tão satisfatória, o potencial de ganho já não é tão grande, né? Então isso é batata em todos os produtos. Se você vai ter um produto, por exemplo, de reserva de emergência, ele te dá a liquidez imediata. Você pode sacar a qualquer momento. Isso apresenta um risco muito baixo, porque a qualquer momento você pode sacar. É diferente, por exemplo, ele vai te apresentar uma rentabilidade X. Quando você vai para o mesmo produto de renda fixa, mas é um produto, por exemplo, um LCI, que não tem imposto de renda, ele já é atrativo por ser isento de imposto de renda, e aí você trava o seu recurso num determinado LCI por 90 dias. Você sabe que nos próximos 90 dias você não vai contar com aquele dinheiro. Aquela rentabilidade, naturalmente, ela vai ser maior do que uma reserva de emergência que tem a liquidez imediata. Por quê? Porque o risco é maior. Você está abrindo mão de 90 dias do seu dinheiro para que ele trabalhe por você. Então, não faz sentido você não receber mais por isso, né? Então, e assim vai. Dentro dos investimentos, sempre a gente tem esse fator risco e retorno. Voltando à parte do perfil do investidor, a gente tem 3 perfis básicos, né? Que é o conservador, o moderado e o agressivo, ou o arrojado, né? Então, dentro desses perfis, existe um questionário, inclusive disponível para todo mundo, online, gratuito, que você, até no seu aplicativo de banco, se você for investir em alguma coisa, você tem como fazer esse questionário na hora ali. E é o API, que a gente chama, né? Análise de perfil investidor. São 10 questões, se não me engano. E nessas 10 questões, ele vai te dar o perfil que você, de fato, se enquadra. Ele vai fazer questões sobre riscos, se você está no investimento e você sofre uma perda, o que você faz? Aí tem lá as opções. Eu saco tudo na hora. Eu espero mais um pouco e tento recomprar depois, né? Sabe? Então, ele vai jogar com isso e vai fazer essas perguntas para vocês. E aí, vocês respondam, sinceramente, cada pergunta para você achar o seu perfil. E é extremamente importante você seguir o seu perfil, né? Claro que o perfil pode mudar ao longo dos anos, ao longo da sua maturidade financeira, né? As informações chegando, mas também é um outro ponto importantíssimo. Não deixem de fazer, não deixem de se conhecer. Só para finalizar, então, se você tem mais alguma observação, alguma adenda a fazer sobre essa nossa conversa aqui hoje? Então, eu gostaria de falar também a respeito de você não precisa fazer nada sozinho. Isso é um outro ponto. Quando a gente fala de iniciar no mercado que a gente às vezes desconhece, é essencial a busca de ajuda, é essencial a busca de um profissional qualificado para isso, né? Então, hoje a gente eu desconheço qualquer coisa sobre jornalismo. Eu desconheço qualquer coisa sobre medicina. Não é a minha praia. Eu não vou arriscar nesses ramos. Eu não vou tomar um remédio sem consultar um médico, porque eu posso estar me matando, entendeu? Então, é a mesma coisa com o mercado financeiro. Tem dúvida? Procure alguém de confiança, procure alguém que você possa, às vezes, abrir a sua carteira, ver certinho e falar, cara, eu não sei o que faço, me ajuda. Isso é o primeiro ponto. Tá? E pense a longo prazo. Não, a gente, infelizmente, com as redes muito latentes, hoje é tudo imediato, né? Tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido e a gente quer esse ganho muito rápido. Quando, na verdade, dentro dos investimentos isso não acontece. Isso é bem difícil de acontecer, na verdade. Então, a gente fala sempre para os clientes, cara, não pense só no agora. Claro que é importante, mas pense longo prazo também. Pense na diversificação da sua carteira. A famosa frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso também é muito latente dentro do mundo dos investimentos. Não dá para colocar tudo num lugar só. Isso pode dar certo, como pode dar muito errado. Você pode sofrer muito com isso. Então, são princípios de investimentos que a gente traz para que a gente possa ajudar. E a gente está sempre à disposição para ajudar todos os nossos clientes e espero muito mesmo que isso daqui tenha contribuído para alguém, para quem for assistir ou para nós que estamos aqui, que isso tenha pra mim, pelo contribuído. Já contribuiu, com que bom, que bom, que bom. Bruno, eu queria te agradecer muito pela presença, foi conversa rápida, mas com muito conhecimento. A gente tinha muito mais a falar, lógico, porque realmente é um assunto que tem várias vertentes, mas eu queria muito te agradecer pela participação, lógico.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e faremos mais vezes, estou à disposição. Com certeza. Conhecer mais de cada um, né? Porque é Perfeito, muito detalhado. perfeito. Isso é maravilhoso. Sobre CDB, até mesmo sobre a poupança, por que não? Exato, Mas sobre título exato. público e tal. Claro, Com claro, certeza. claro. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, eu fico por aqui com o podcast Capital do Interior. Vocês podem assistir nossos episódios pelo Spotify ou no nosso portal Capital do Interior. E a gente está sempre por aí. Na próxima a gente se encontra. Até mais.